Questão 4 do Cefet, também desta vez do Paraná. Um recipiente com 24 litros de vinho foi distribuído em garrafas, cada uma com capacidade de 3/4 do litro. Se cada garrafa serve 6 taças, o número de taças que podem ser servidas é de... Novamente, um recipiente com 24 litros de vinho foi distribuído em garrafas, cada uma com capacidade de 3/4 do litro. Vamos supor que a capacidade de cada garrafa fosse de 2 litros, em vez de 3/4 do litro. Se eu tenho 24 litros de vinho, quantas garrafas eu conseguiria encher? De 2 litros. 12, não é verdade? Qual é a conta que você fez? 24 dividido por 2. Contudo, a capacidade da garrafa não é de 2 litros, e sim de 3/4 do litro. Porém, o raciocínio não vai mudar. Você consegue encher 24 dividido por 3/4. Não é porque aqui é uma fração que o raciocínio vai mudar. Se fossem garrafas de 2 litros, você dividiria 24 por 2. Se fossem garrafas, digamos, de 4 litros, você dividiria 24 por 4. Como cada garrafa tem 3/4 de litro de capacidade, você vai dividir 24 por 3/4, não é isso? Repetindo o 24 e multiplicando pelo inverso do 3/4, não é verdade? 4/3. Podemos simplificar o 24 com o 3, que dá 8. 8 vezes 4, 32. Então, conseguimos encher 32 garrafas. Voltando ao enunciado, se cada garrafa serve 6 taças, o número de taças que podem ser servidas é de... Ora, se eu tenho 32 garrafas, tenho a possibilidade de encher 192 taças. 32 vezes 6. Fácil, não é verdade? Questão 5 do Banco do Brasil. Se uma vela de 36 centímetros de altura diminui 1,8 milímetro por minuto, quanto tempo levará para se consumir? Novamente, uma vela de 36 centímetros de altura diminui 1,8 milímetro por minuto. Eu preciso, portanto, converter ou de milímetros para centímetros ou de centímetros para milímetros. Eu recomendo converter da maior unidade para a menor. Temos aqui (36 centímetros), o 6, que é o algarismo das unidades, ficando na casa de origem, que é o centímetro. Para passar para milímetro é só colocar um zero, só multiplicar por 10. São casas, entre aspas, vizinhas. Então temos aqui 360 milímetros. Essa vela diminui 1,8 milímetro por minuto. Então, para saber quantos minutos serão necessários para que ela seja totalmente consumida, basta dividir 360 por 1,8. Se você quiser escapar dessa continha com vírgula, basta multiplicar em cima e embaixo por 10, porque aí você vai andar com a vírgula uma casa para a direita e o 1,8 vai se tornar igual a 18. Confere? 3.600 dividido por 18 dá 200 minutos. Ou
3 horas e 20 minutos. Possivelmente essa vai ser a versão da resposta que aparecerá nas opções. Tranquilo? 1 hora e 60 minutos, 2 horas e 120, 3 horas e 180, para chegar no 200, 3 horas e 20 minutos. Questão 6 também é do Banco do Brasil. De uma pipa de vinho foram tirados 16 barris de 35 litros mais 5 copos de 2,4 decilitros. Qual a capacidade em litros da pipa se o que lhe foi tirado corresponde a 40%? Mais uma vez, de uma pipa de vinho foram tirados 16 barris de 35 litros mais 5 copos de 2,4 decilitros. Qual a capacidade em litros da pipa se o que lhe foi tirado corresponde a 40%? Então vamos calcular o que foi retirado inicialmente. 16 vezes 35, que dá 560 litros, mais 5 vezes 2,4, que dá 12 decilitros. Como o enunciado pede a capacidade da pipa em litros, é conveniente converter 12 decilitros para litros. Vamos usar a tabela. Repare que litros e decilitros são casas vizinhas. Basta, portanto, colocar a vírgula. Vai ficar 560 mais 1,2, 561,2 litros. O enunciado disse que o que lhe foi retirado, ou seja, 561,2 litros, corresponde a 40% do total. Se ele quer a capacidade total da pipa, ele quer 100% do seu volume. 100% que eu não sei quanto é por enquanto, vou chamar de x. Basta agora nós multiplicarmos de forma cruzada, já que se trata de uma regra de 3 simples e direta, e vamos obter x vezes 40, 40x, igual a 561,2 vezes 100, 56.120. Dividindo 56.120 por 40, vamos obter a resposta 1.403 litros, que é a capacidade total da pipa. Questão 7. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Medi o comprimento de um terreno e achei 18 passos e 2 pés. Verifiquei depois que o comprimento de meu passo vale 65 centímetros e o do meu pé 25 centímetros. Qual é o comprimento do terreno em metros? Novamente, medi o comprimento de um terreno e achei 18 passos e 2 pés. Ele disse que cada passo vale 65 centímetros e o do pé 25 centímetros. Então o terreno vai medir 18 vezes 65 mais 2 vezes 25, não é verdade? Isso vai dar 1.220 centímetros. Porém, o enunciado pediu tal
comprimento em metros. Basta, portanto, convertermos 1.220 de centímetros para metros. É só chegar aqui e colocar a vírgula. Resposta 12,20 ou simplesmente 12,2 metros. Questão número 8, também do Colégio Militar. Se 1 litro de óleo pesa 960 gramas, está aqui 1 litro de óleo, 960 gramas, qual o volume ocupado por 2,4 toneladas desse óleo? O que nós não podemos nos esquecer é que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, 2,4 toneladas seria 2,4 vezes 1.000, 2.400 quilogramas. Convertendo 2.400 quilogramas para gramas, quilogramas, hectogramas, decagramas e gramas. 2.400 quilogramas para gramas, só acrescentar 3 zeros. Então teremos 2.400.000 gramas. Ele disse que 1 litro de óleo pesa 960 gramas. Se eu tenho 2.400.000 gramas, para saber o volume em litros, basta dividir por 960. 2.400.000 dividido por 960, a divisão é exata, dá 2.500 litros. Novamente, o roteiro: 1 tonelada, 1.000 quilogramas. 2,4 toneladas, 2,4 vezes 1.000, 2.400 quilogramas, convertendo para gramas, acrescentando 3 zeros, 2.400.000 gramas. 1 litro de óleo pesa 960 gramas. Se eu tenho ao todo 2.400.000 gramas e quero saber o volume em litros, basta dividir uma quantidade pela outra. Vai dar 2.500 litros. Questão 9. 1 metro de fio pesa 487,5 gramas. Esse fio é para fazer pregos de 0,9 metro de comprimento. Um prego 0,9 metro de comprimento. Quantos pregos poderão ser feitos com um rolo de 35,1 quilogramas desse mesmo fio? Novamente, 1 metro de fio pesa 487,5 gramas. Esse fio é para fazer pregos de 0,9 metro de comprimento. Quantos pregos poderão ser feitos com um rolo de 35,1 quilos desse mesmo fio? Quilogramas, abreviadamente, na linguagem popular, como nós sabemos, quilos. Ok? Inicialmente nós vamos ter que saber o seguinte: quantos metros de fio há nesse rolo?
Se 1 metro pesa 487,5 gramas, eu tenho 35,1 quilogramas, dá para descobrir a metragem desse rolo. Sabendo a metragem do rolo, eu tenho condições de saber quantos pregos podem ser feitos com tal quantidade de fio. Ok? Inicialmente, nós vamos converter a massa do rolo de quilogramas para gramas. Nós temos aqui quilogramas, hectogramas, decagramas e gramas. O 35 fica na casa dos quilogramas, vírgula 1. 1 fica à direita no hectograma, ok? Passando para gramas, vamos acrescentar 2 zeros e ignorar essa vírgula. Vai ficar 35.100 gramas. A parte decimal, que é composta pelo algarismo 1, fica depois na casa dos hectogramas. Pronto. Se eu sei que o rolo tem uma quantidade de fio que pesa 35.100 gramas e que 1 metro desse fio pesa 437,5 gramas, então, dividindo 35.100 por 487,5, vamos obter a metragem de fio daquele rolo. A divisão é exata, dá 72 metros de fio. Se um prego demanda 0,9 metro e tendo eu à disposição 72 metros de fio, para nós descobrirmos quantos pregos podem ser feitos, basta dividir 72 por 0,9, vamos obter uma resposta 80 pregos. Interessante repararmos que quase todas as questões de sistema métrico são resolvidas utilizando apenas as 4 operações. Noção de multiplicação, de divisão principalmente, sendo portanto questões fáceis. É só interpretar o enunciado com calma, com tranquilidade, que você consegue acertar com toda a certeza no dia do concurso. Questão 10. 2 pessoas medem o comprimento de uma rua, percorrendo-a e contando os passos dados. A primeira, cujo passo mede 77 centímetros, dá mais 12 passos do que a segunda, que tem um passo de 8 decímetros. Calcule o comprimento da rua em metros. Novamente, 2 pessoas medem o comprimento de uma rua, percorrendo-a e contando os passos dados. A primeira, cujo passo mede 77 centímetros, dá mais 12 passos do que a segunda, que tem um passo de 8 decímetros. Calcule o comprimento da rua em metros. Inicialmente nós vamos converter o comprimento do passo da segunda pessoa de decímetros para centímetros, convertendo da maior unidade para a menor, segundo a nossa recomendação. Vai ficar 80 centímetros, são casas vizinhas, é só acrescentar um zero. Eu não sei quantos passos a segunda pessoa deu para poder medir o comprimento da rua. Digamos que ela tenha dado X passos. O enunciado disse que a primeira dá mais 12 passos do que a segunda. Então, se a segunda deu X passos, a primeira deu X mais 12 passos. No final das contas, o comprimento da rua é o mesmo. Tanto faz
se contado pela primeira pessoa ou pela segunda. Se a segunda pessoa deu x passos e cada passo tem 80 centímetros, então a rua tem 80 vezes x centímetros. Se a primeira deu x mais 12 passos, cada um deles medindo 77 centímetros, então o comprimento da rua é 77 vezes x mais 12. Ou seja, as duas quantidades são iguais entre si. Equaçãozinha do primeiro grau, resolvendo você encontra o valor de x igual a 308 passos. X, 308, portanto, é a quantidade de passos que a segunda pessoa deu, cada um deles medindo 80 centímetros. Então a rua vai medir ao todo 308 passos, cada um deles com 80 centímetros, 24.640 centímetros. Convertendo para metros, basta trazer a vírgula duas casas para trás, não é isso? Vamos ter 246,4.